peru ou a ave natalina é tradicional na ceia do dia 24 de dezembro. E aquele frango que sobra no dia seguinte pode ser usado para fazer outras receitas, como a torta de frango que vamos te mostrar agora. E chegou o Natal e o Ano Novo está próximo. E essas datas combinam com o quê? Com muita comilança e receitas deliciosas, olha, de dar água na boca, como uma que a gente vai aprender a fazer hoje, uma torta salgada de frango. Eu já estou aqui com o chefe Guilherme que vai nos contar quais são os ingredientes que vão nessa receita. Então, Guilherme, o que vai nessa receita? Já está com os ingredientes separados aí, então? Todos organizados aqui já, tá? Então, para nossa torta, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente pensa no recheio, que é o frango, né? Então, a gente já tem aqui um frango desfiado, que é cozido na pressão, e a própria água da pressão a gente vai usar depois na receita para molhar as bolachinhas, tá? É como se fosse quase que pensando assim, uma torta, como é que se diz, aquela torta fria, salgada, sabe? Mas assim, em vez de usar o pão, aquele pão a gente vai usar a bolacha do Meg, tá? Também vamos usar tomates maduros, 2 cebolas médias, na verdade, que a gente vai cortar em cubos, para depois refogar junto com o frango desfiado. Salsinha a gosto, um pouco de orégano para fazer também dar um pouco de tempero a mais, maionese a gosto, batata palha para finalização por cima e, claro, as bolachas água e sal do América. E é uma receita bem rápida de preparo? Muito rápida e fácil, que todo mundo pode fazer. Perfeito, então bora lá, né, gente, fazer essa receita. Tudo começa pelo cozimento do peito de frango na panela de pressão. A dica aqui é colocar louro e sal a gosto. Após fervido, é preciso reservar a água utilizada para cozinhar a carne e colocar na geladeira. Depois, é só desfiar o frango. Pode ser aqueles martelos também, martelo bater bife, sabe? O que tiver em casa. E aí ele vai desfiando. E pronto, tá desfiadinho. Já gasta uma energia, tá ótimo, tá? Então a gente reserva ele e agora a gente vai fazer o refogado. Interessante a gente refogar ele e aqui vocês podem usar várias coisas, tá, gente? A gente tá fazendo o mais simples, com cebola e tomate. Agora é só cortar os temperos para refogar o frango. Agora eu acrescento o frango, tá? Acrescento o frango. E vou botar também um pouco de salsinha. Em casa vocês podem botar outros temperos, tá, gente? Manjericão fica legal, que nem eu falei. Erva doce deve ficar legal. Aqui eu vou usar salsinha. Depois acrescente tempero verde, sal a gosto e um pouquinho de extrato de tomate. Após refogar o frango, é necessário deixar esfriar para acrescentar a maionese. E agora é aquele ingrediente que alguns gostam e muitos detestam, a polêmica uva passa. Frango pronto e temperado, chegou o momento de montar a torta. Sabe aquela água do cozimento do frango que foi colocada na geladeira? Ela vai ser usada para umedecer a bolacha, que é a primeira camada. Logo depois vem a pastinha de frango. Repita essas camadas de 2 a 3 vezes e depois é só completar com batata palha e uva passa e tomate cereja para enfeitar. E esse é o resultado, uma receita rápida e fácil. Guilherme, todo chefe tem os seus segredos na hora de preparar, né, o alimento. Existe algum segredo aqui para essa receita ficar ainda mais deliciosa? Tem alguns truques, tá? Por exemplo, na hora de cozinhar na pressão o frango, a gente pode botar alguns temperos junto. A gente pode botar louro, pode botar um pouco de cebola, um pouco de salsão para dar mais sabor no caldo e no próprio frango, né? E depois também sempre utilizar ervas frescas junto no meio, tá? Mas quem quiser também botar mais coisas, pode. Por exemplo, um pepino em conserva, né? Um pouco de cenoura ralada junto com o frango. Então, qualquer coisa que botar para dar um toque de sabor a mais, pode ser o diferencial. Então, o tempero é a gosto. É a gosto, é a gosto. Mas claro que nas festas de Natal e fim de ano não pode faltar a sobremesa. Anota aí os ingredientes dessa torta holandesa. Manteiga, açúcar refinado, amendoim, leite condensado,
creme de leite de lata, né, sem o soro, essência de baunilha. E aqui nós temos chocolate meio amargo, creme de leite e a gente vai dar um toque final com cachaça. A primeira parte é preparar o creme. Para isso, coloque na batedeira uma xícara de manteiga e uma xícara de açúcar. Bata até ficar um creme esbranquiçado. Depois, adicione meia xícara de leite condensado, uma lata e meia de creme de leite sem soro e uma colher de essência de baunilha e continue batendo. Logo após, acrescente o amendoim torrado. Misture bem e reserve. Pro ganache, derreta 200 gramas de chocolate meio amargo no micro-ondas, acrescente uma caixa de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga e uma colher de sopa de cachaça. Se vocês quiserem ela mais firme, só colocar menos. Bota umas 100 gramas de creme de leite. Mas vocês vão ver que como ela firma na geladeira, vai ficar uma textura bem boa. Comece a montagem da torta pela bolacha. Despeje metade do creme já frio. Coloque outra camada de bolacha e o restante do creme. Espalhe a ganache de chocolate por cima. Coloque por 2 horas na geladeira. Depois é só desenformar e servir.